Aleluia, aleluia e aleluia. Meus irmãos, graça e paz, muito boa tarde nesse nosso dia especial do jejum de 21 dias. Alinhou, prosperou. Sejam bem-vindos todos os irmãos nesse dia que é especial para nós. Nós estamos no 13º dia do nosso jejum. Alinhou, prosperou. E hoje nós temos um grande e poderoso privilégio de ter todos os irmãos aqui. Eu sei que você está chamando todo mundo aí, entra para dentro. Pastor, mas não é para começar às 15 horas? Aqui é Minas Gerais, aqui tudo é antes. Mineiro não perde o trem não, ele chega um pouquinho antes. Sejam bem-vindos aí os pastores, obreiros, irmãos aí de fora do Brasil. Ativação total para o nosso jejum. Está sendo muito bom. Eu quero convidar você, vem chamando todo mundo, que daqui a pouco nosso pastor, presidente, pastor Aloísio Antônio Silva, estará conosco aqui para compartilhar algo que Deus reservou ao coração dele. Mas você sabe como que nós começamos todas as nossas lives? Com louvor e oração. Aleluia! Então eu quero convidar você a preparar o espírito para coisas tremendas que o Senhor já está fazendo, mas Ele vai fazer muito mais. O Senhor é bom. Alinhou, prosperou. Tudo legal aí? Som legal, iluminação legal, ó, penteadinho do pastor, tudo legal, preparado. Aleluia! Vamos invocar o nome do Senhor. O louvor é uma arma poderosa no meio do seu jejum. E eu queria incentivar você a usá-lo mais e mais e mais durante esse tempo de quarentena. Fique conosco, vamos orar, vamos adorar o Senhor e vamos também compartilhar uma palavra com você, até que o nosso pastor possa entrar e compartilhar conosco também. Então, junto comigo, vamos invocar o nome do Senhor, vamos adorá-lo, vamos declarar que Ele está no governo de todas as coisas. E o meu tema para você hoje é aumenta-nos a fé. É uma oração que os discípulos fizeram, um pedido que os discípulos fizeram. Eles pediram: Pai, aumenta-nos a fé. Como? Como é possível aumentar a fé? Como é possível aumentar a fé no meio de tanta crise, tanta pandemia, tanta má notícia política, econômica e má notícia até, infelizmente, de alguns dentro da própria casa de Deus. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem alimento para nós, ela tem suprimento para nós. Então, vamos invocar o nome do Senhor. Pai, nessa tarde nós declaramos que o Senhor está se movendo no nosso meio. E nós te adoramos, Senhor. O Senhor está aqui, movendo no nosso meio. O Senhor está no coração de cada irmão e no meio de cada igreja, movendo, porque o Senhor é aquele que anda no meio dos candelabros. E nós invocamos o Teu nome e Te adoramos nessa tarde. Eu sei que há pessoas aflitas, há pessoas com medo, há pessoas, Senhor Jesus, nesta hora que não tem aonde congregar, as igrejas estão fechadas, as portas estão fechadas, mas nós oramos agora, invocamos o nome do Senhor, declaramos: Senhor, Efatá, Efatá, abra-te, 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 abra o seu coração para o reino de Deus, abra o coração daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Efatá, ou seja, abra-te. Nós proclamamos agora como igreja que haverá um mover de abertura dos corações, um mover de abertura das igrejas, um mover de abertura dos comércios, das repartições, dos prédios das igrejas. Em nome de Jesus nós comandamos: Efatá, abra-te, abra-te para cada cidade que possa congregar, que possa abrir os seus comércios, que possa funcionar a indústria, porque esse vírus maldito nós o amaldiçoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, todo esse povo que está aqui, e milhares de milhões estão orando agora, em muitas línguas, povos, tribos e nações, eles estão dizendo: Maranata, Maranata,
Eles estão dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, vem para buscar a tua igreja, vem para arrebatar a noiva. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, quero declarar sobre a sua família, sobre a sua congregação. Nesses dias, coloque essa palavra no seu coração: Efatá, ou seja, abra-te. Jesus falou para aquele cego: Efatá, abra-te. E é isso que eu digo para você: abra-te, abra os seus olhos para ver o que Deus está fazendo nesses dias na nossa geração, para aquilo que vai além da pandemia, além da crise, além do que dizem os economistas, além do que dizem os infectologistas, os médicos, além daqueles que dizem que o Brasil ainda vai chegar no pico da sua curva de contágio em maio para junho. Não vai, não vai, porque essa curva simplesmente vai desaparecer. Ou profetizamos, eu quero que você profetize: não haverá pico nem colapso pela pandemia do coronavírus. Por quê? Porque o Senhor é gracioso com a nossa nação, o Senhor é gracioso com este povo, o Senhor é gracioso com o Brasil. E eu quero proclamar sobre a sua vida: você não é escravo do medo, você não é escravo desta pandemia, você não anda atrás da dica dos economistas que dizem que o Brasil vai ficar solapado na sua economia, só se for a economia dos egípcios, porque a economia do povo de Deus vai crescer. A economia do povo de Deus vai prosperar. O Senhor vai te dar parnassá, ou seja, ideias criativas. O Senhor vai te dar estratégias, discernimento, sabedoria, unção, graça, poder de Deus. Oh, aleluia! Para você prosperar. Alinhou? Prosperou. Pastor, alinhou com o quê? Alinhou com o propósito de Deus. Alinhou com os pensamentos do Senhor. Jeremias diz: eu é que sei que pensamentos é que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de morte, para que eu lhe dê o fim que desejais. Os pensamentos de Deus a seu respeito, meu filho Vitor, são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade. Ah, pastor, mas eu não mereço. Não, não é só você não. Você não merece, eu não mereço. Pastora Luísa, que vamos receber daqui a pouco, também não merece. Ninguém merece. E é justamente porque não merecemos que desfrutamos da maravilhosa graça de Deus. Pai, invocamos o Teu nome nessa tarde. Declaramos e profetizamos graça e favor de Deus sobre nós. Eu peço, Senhor, o mesmo que pediram os discípulos no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 5, aumenta-nos a fé, mesmo que eu não veja o Senhor trabalhando, mesmo que eu não sinta o Senhor trabalhando, o Senhor nunca para de trabalhar, é o que diz o cântico. Mesmo que eu não veja quando o Senhor está trabalhando, mesmo que eu não sinta, o Senhor nunca para de trabalhar. O Senhor está trabalhando agora mesmo. Oh, carabassori marabarabará. Ele nunca para. Ele nunca para. Ele nunca para de trabalhar. Ele está trabalhando no meio da pandemia. Ele está trabalhando no meio do caos. Ele está trabalhando no meio do medo. Se você sente com medo, se você sente medo de sair de casa, se você sente medo de sair para a rua, medo de pensar como será esse mês, sabe como é que será esse mês? Eu vou pegar aqui as escrituras, eu vou te contar como é que vai ser esse mês. Vai ser assim, escuta, capítulo 12, só um minuto. Capítulo 12 do do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o principal dos meses. Este mês vos será o principal dos meses. Então, eu quero chamar aqui agora o nosso pastor Luiz, declarar sobre a sua vida. Este mês vos será o principal dos meses. Não tenha receio. Não tenha receio. Como? Como que será esse mês? Eu estou te falando.
o mesmo que o Senhor falou lá no deserto para o povo. Pastor Aloysio. Aleluia. Olá, irmão querido, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, pastor. Já estou aqui ativado, já esperando o senhor aqui. Aleluia. Já estou declarando aqui para os nossos irmãos e quero agradecer o senhor pela oportunidade de compartilhar conosco nessa tarde. O senhor está numa Amém. maratona aí, hein? Pesada. Não, não, nada pesado, não. Tendo comunhão com os irmãos. Desde ontem, o senhor está de 13 horas da tarde às 22. É, é. É, muito bom. Pastor, muito obrigado por compartilhar conosco. Nós estamos aqui na expectativa de ouvir mais boas notícias, porque é isso que nós estamos ouvindo e queremos ouvir, porque Amém. as outras coisas, os nossos ouvidos estão tapados para essas más notícias. Amém. Quero cumprimentar você, querido irmão, pastor Azemar, também todos os queridos irmãos da Videira em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas Gerais, também as igrejas associadas. Quero cumprimentá-los na graça, na paz do Senhor, que nesse tempo de pestilência, de epidemia, você seja guardado pela paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor, nós estamos aqui no meio de um jejum. Hoje é o nosso 13º dia. Eu acho que do senhor aí é o 20º, né? Hoje é o 20º, amanhã nós encerramos. Nossa, que coisa gloriosa. E nós estamos aqui comendo de uma dieta dupla. Ah, Nós é? estamos pela manhã, domingo, 10 da manhã, tem culto. Culto online, aloisiosilva.tv. Os irmãos estão participando do culto comigo? Amém, ué. Já é o culto. Nós não temos o culto às 10 da manhã, então às 10 da manhã estamos aí alimentando de 21 dias debaixo das suas asas. Amém. E eu tenho que contar uma coisa para o senhor. Eu nunca tinha lido um e-book, o senhor acredita? Ah, não? Ok. Mas é muito bom, eu leio sempre. Pois é, e o primeiro que eu li, eu estou lendo, né? Estou fazendo aqui o devocional com o senhor, e o primeiro que eu li foi o do senhor, porque o que eu gosto mesmo é de escrever assim, ó, na Bíblia, rabiscar. Ah, é verdade, é melhor mesmo. Não, mas aí o que eu descobri? Quando eu baixei no Kindle aqui o livro do senhor, pode sublinhar, pode fazer anotação, pode recortar e depois mandar um pedaço para o e-mail, etc. Falei, Pode, gente, pode. Eu leio muito livros assim, porque eu estava viajando muito, né, nesses dias, eu não estou, mas como a gente fica muito em aeroporto, em avião, é a única maneira de ler. Então eu tenho muito, deve ter centenas de livros aqui no meu iPad. pois é. Aí ó, sabe o que aconteceu? O senhor não sabe ainda. Mas aí eu estava com um livro já publicado assim, já pronto, diagramado. Aí, quando aconteceu aí de dar a determinação do Estado e fechou a gráfica aí em Goiânia. Fechou, pois é. E aí não voltou, não abriu ainda, né? Segunda-feira nós voltamos, se Deus quiser. O governador vai fazer um decreto Ah, e então eu creio que a segunda-feira nós estamos de volta. aleluia! Pois é, fiquei sabendo que teve uma reunião especial com o governador aí do estado de Goiás hoje, e eu falei, gente, só Hoje, pode. exatamente. Hoje de manhã tivemos uma reunião com o governador e colocamos para ele a necessidade da gente voltar a reunir, colocamos todas as possibilidades, né, de segurança. Então, a gente está propondo voltar a reunir já no domingo que vem. Vamos colocar menos cadeiras nos prédios, né? Então, no nosso caso lá, que tem 4.000 cadeiras, vamos diminuir para 2.000. E vamos ter álcool gel na entrada, todo mundo tem que ter máscara, né? Todos os irmãos vão ter que ir de máscara. Vamos ter também aquele leitor de temperatura também, para ver se tem alguém com febre. Quem tiver com febre não Hum, pode entrar. Não vai poder entrar idoso. O culto não pode ser longo, né? Não pode demorar. O governador sugeriu que ficássemos aí em torno de 1h30, o que, na verdade, é um tanto muito bom. tá ótimo. Que mais?
e a logística na hora de sair, né? Para não ter tumulto, ninguém ficar encostando em ninguém. Basicamente vai ser isso. Que E maravilha. se formos ter mais de um culto no domingo, no nosso caso, vamos ter que fazer uns 4 cultos para poder todo mundo participar. Aí tem que ter uma distância, né, para os irmãos não tumultuar, não criar multidão, né? Então, Entendi. ele sensibilizou-se. Eu creio que na segunda-feira ele vai soltar o decreto Aleluia. flexibilizando os nossos cultos presenciais. Vai ser uma Aleluia. benção. Isso é uma resposta de oração do jejum, com certeza. Não uma benção. Eu estou falando aqui, mas na verdade ele não falou ainda, né? Vai falar na segunda-feira, mas eu estou com essa expectativa. Ô, pastor, o senhor está falando aqui, os irmãos já estão perguntando aqui, amanhã? Amanhã? Não, amanhã não dá tempo, né, de organizar todos esses detalhes. Aham. Tirar cadeira, nem sei como vai ser essa coisa de cadeira no prédio. Provavelmente vamos só colocar as pessoas Só sentadas pular. distantes, né? Só marcar um X assim e pular uma cadeira da outra, né? O problema maior é o banco de trás, né? Porque a transmissão é sempre quem está atrás, né? Ah, tá. Então precisa de alternar de maneira que não tenha ninguém atrás próximo. Ah, mas só de ter uma flexibilização já é uma bênção, né, pastor? Não, Pastor, vai ser. Mas está sendo bom também pela internet, está tudo sendo bênção. Deus é bom. porque os teus olhos são bons, todo o corpo será É, iluminado. Cara, tudo Não? bênção. Eu estou percebendo, eu estou vendo isso também. Eu estou vendo que uma das coisas que eu percebi nesse tempo, pastor, é que parece que os nossos irmãos estão saudosos pela reunião, saudosos pelo culto. Eu creio que isso é uma das mudanças que deve acontecer depois desse tempo de quarentena. Eu creio que os irmãos vão valorizar mais os cultos de celebração, porque não é a mesma coisa, ok? É uma bênção essa coisa online, né? Somente para quem está longe, mas nada se compara a você estar reunido num lugar com irmãos, cantando, ministrando em unidade. Há uma unção especial liberada naquele ambiente, porque é a promessa do Senhor, onde tivesse 2 ou 3, ali ele estaria presente. Então, não é a mesma coisa. Nem É, orar no seu quarto sozinho é a mesma coisa. Deus tem um não. alimento, uma unção, uma porção separada quando você se reúne lá, apresentando o seu corpo na presença de Deus. Na congregação, né, pastor? Quando a Com certeza. congregação se É reúne, é importante chamada. congregar. O autor de Hebreus nos exorta a congregar? Isso, não deixe de congregar. Tem gente que às vezes acha que pode servir a Deus sozinho em casa. Pode ser crente, claro, para ser crente você não precisa de mais ninguém. Mas se você quer ter uma vida cristã saudável, se você quer crescer em Deus, você precisa de irmãos, você precisa de relacionar-se e você precisa do culto congregacional. É como Isso. a palavra também. Você vai ministrar a palavra na internet, é bom, você vai ouvir, e você em casa, né, no seu sofá, confortável, ouvir a pregação, é bom, mas não é a mesma coisa de estar presente. Porque as pessoas não preparam o ambiente da mesma forma que é no culto, no prédio. Então, é diferente. No prédio você absorve, você recebe, há um impacto muito maior na sua vida. Mas esse tempo está sendo bênção. Eu sinto a igreja, até, vou te falar a verdade, mais avivada. Por que É, eu sinto isso? Sim, porque os irmãos, aqueles irmãos que são mais sensíveis, eles sabem, essa situação toda não é por acaso. Isso é um sinal espiritual, entendeu? Isso tudo está acontecendo, isso aí é sinal dos tempos. O Senhor está às portas. Qualquer irmão com o mínimo de sensibilidade, ele se toca, ele percebe isso. E, obviamente, ele responde a Deus com o quê? Com um coração mais intenso, né? Com disposição de buscar a Deus. Eu sinto os irmãos muito mais dispostos a buscar a Deus nesses dias. E também creio isso, né? O diabo, eu creio que toda essa situação é o diabo que fez, ok? Eu sei sim. que tem muitos irmãos aí ensinando que é juízo de Deus e tarará, tererê. Eu não creio, eu creio que é o diabo agindo, eu creio que o alvo dele é matar, roubar e destruir, e eu creio que tudo isso está acontecendo em função da igreja. O diabo quer asfixiar a igreja local, ele quer impedir a igreja de se reunir, ele quer impedir a igreja de ter recurso financeiro, ok? É, Mas a igreja não pode ser destruída, a igreja é indestrutível, ninguém pode parar a igreja do Senhor.
E o que acontece nesse tempo é que Deus transforma em bênçãos aquilo que o inimigo intentou contra nós. Então, o que nós vemos hoje, você está comigo há muitos anos, você sabe que nós falamos isso constantemente, não é nossa visão. Cada crente é um ministro, cada casa uma extensão da igreja. E olha, nos meus 32 anos de ministério, eu nunca vi essa visão ser tão praticada como estou vendo nesses dias. Então, de fato, as casas estão sendo lugar de adoração, a extensão da igreja, lugar de salvação. Olha, nesse domingo eu tive tantos testemunhos de irmãos, né, que um visitante na sua casa, ouvindo a palavra, confessaram a Jesus. Tem sido precioso isso. Tem um irmão muito querido, não é da Vinha, é um estudioso de missões, e ele dizendo que tem sido feita uma pesquisa nesses dias e muitas igrejas estão sofrendo. Por quê? Porque os homens dessas igrejas, eles não são envolvidos. Então, está tendo muita dificuldade agora nas casas. E aí eu disse para ele, olha, eu não quero aqui me exibir, mas eu louvo a Deus, porque nas videiras, nas nossas igrejas, a liderança está sobre os homens. Né? Eu louvo a Deus porque qualquer reunião de oração que você for, em qualquer videira, os homens estão lá. E normalmente tem mais homem do que mulher até. Se você for na videira aqui de Goiânia, né, nós oramos lá cedo, 7 horas da manhã, em algumas 6 horas da manhã. Você vai chegar lá, 80% são homens, são líderes. Nas nossas células, 90% quem lidera são homens. Quer dizer, é o pai da família, é o sacerdote do lar, que nessa hora está encabeçando, tomando a frente. Olha, há um mover acontecendo. Eu sei que parece estranho isso, mas eu estou me sentindo alegre. Eu estou vendo no espírito uma expectativa em Deus, né? Coisas maiores nos esperam depois desses dias. Aleluia. Estou vendo mesmo, o senhor muito empolgado. E eu percebo, pastor, quero confirmar isso que o senhor está dizendo, que nós somos uma igreja preparada para uma crise como essa. Então, fecha o prédio, não pode ter mais reunião, mas cada casa agora, na prática, se torna uma extensão da igreja. O que aconteceu? Me lembro que nos reunimos com o senhor falou, olha, vamos usar o Instagram, não como usam os outros, só para fazer evento, divulgar, vamos usar na célula. E aí, rapidamente, trouxemos essa ideia para cá, pedimos para cada líder criar o perfil da sua célula no Instagram. E aí, muitas fizeram, centenas. Não, pastor, o senhor precisa ver o que está acontecendo, olha só. E aí, eu mesmo fiz na minha célula, lá em casa, tinha só uma célula de jovens e adolescentes. Eu sempre me lembro que o senhor fala que tem na casa do senhor um culto familiar, já há muitos anos. E aí eu falei, agora é a hora. Criei o perfil da minha célula Azemar Freitas, ponto Videira BH. E aí, por conta da pandemia, como o senhor acabou de falar, que todas as coisas o Senhor coopera para o nosso bem, eu então criei essa célula e passei a reunir com os meus filhos e com a Janaína para fazermos essa célula online. Pastor, o senhor tem que ver que bênção que foi, que está sendo para as crianças. Eles chegaram e falaram assim, pai, essa célula aqui vai ser o mesmo tempo da célula? 2 horas? Eu falei, não, vai ser rapidinho. Eu falei, então tá bom. Aí começaram assim, adolescente, né? E aí ele falou, e quem que vai fazer a palavra? Aí eu falei, não, então agora um vai trazer o louvor. Não, mas eu não sei cantar. Que cantar? Põe aí no seu iPhone aí a música. Aí a outra vai fazer o quebra-gelo. Aí aqueles que não queriam fazer inicialmente, queriam fazer só 1 hora, durou mais de 2 horas a reunião. Aleluia, tá vendo? Olha aí que bênção. Então, isso é algo que produz mudança, transformação. Então, sua casa não vai ser mais a mesma. Agora, você tem noção de quantas casas estão experimentando a mesma coisa? De quantas famílias também estão experimentando isso? Então, nesse jejum, quando iniciamos o jejum, nós até demos uma direção de como poderia ser uma reunião na casa, e muitos irmãos seguiram, então, vivendo isso, e há um mover de Deus. Okay? Eu tenho convicção de que tem célula que está crescendo nesse tempo. E quando a gente voltar agora, normal, vai ter célula que vai estar multiplicando. Por quê? Porque muitos vieram. Eu não gosto dessa frase, mas ela é verdadeira, né? Tem o seu fundo mesmo. Alguns vêm pelo amor, outros vêm com medo da morte. Esse é o fato. Então, quando ficaram com medo da praga, vieram buscar o Senhor. Aleluia, o Senhor está aceitando e nós também.
Outra coisa, o senhor falou de célula que vai multiplicar depois da pandemia. Houve um nosso anfitrião aqui que queria muito continuar com a célula presencial na casa dele. E só que os vizinhos, pastor, os vizinhos falaram, olha, nós sabemos, os vizinhos tudo apavorado, bairro de classe média, e aí eles falaram assim, olha, nós sabemos que você tem uma reunião religiosa na sua casa, mas se você reunir, nós vamos denunciar você. Ele falou, não, eu vou fazer na minha casa com a minha família. Mas a célula já estava cheia. Então, o que aconteceu? Por conta da pandemia, essa célula acabou se multiplicando e agora temos mais 2 novas células junto com Olha ela. aí, tá vendo? Vê como é que são as coisas, não é? Por causa da Então, perseguição. Por causa da a bênção perseguição. de Deus. Não importa o que o diabo faça, você não pode perder. Nós não podemos perder. É por isso que somos mais do que vencedores. Porque não importa o que aconteça, Deus faz com que coopere para o seu bem. Então você não perde de lado nenhum. Você perde quando a bolsa, você ganha quando sobe, ganha quando desce, você ganha de todo jeito. Não é? É lucro garantido. Aleluia. Isso é que é ser vencedor. Amém, amém. Pastor, eu estava pensando nesses dias, eu estou vendo meus colegas supervisores aí, cheio de... Tem uma pauta para cá, outra pauta para lá, as perguntas. É. As perguntas do pastor Luiz, um liga para um, fala, qual que é a sua pauta? O outro, olha aqui o tanto de perguntas. Oh, Jesus da glória. Eu falei, é muito bom fazer parte, quer dizer para o senhor que é uma alegria fazer parte dessa equipe, desse time maravilhoso, e quero aqui agradecer na pessoa dos supervisores, a todo o conselho apostólico, né, dos quais aí nós temos muitos homens de Deus, e alguns deles não tinham feito nenhuma live ainda na sua vida e fizeram agora. Olha aí, tá vendo? Até isso está sendo bênção, não é? Você sabe, a igreja entupiu a internet. Domingo é difícil usar. Por quê? Porque toda igreja, desde aquela maior até aquela menorzinha que fica lá na periferia, está todo mundo fazendo o seu culto na internet. Isso não vai ter mais volta, eles vão continuar depois. Eles vão ter que mudar a estrutura da internet para poder abrigar a igreja, porque a igreja invadiu a internet. Esse é que é o fato. Todo mundo sabe disso. E olha, e eu creio, não sei se o senhor já recebeu o testemunho, eu estou fazendo uma live às 10 da manhã e 16 horas. Uma é livre, a outra é de estudo. E aí, numa das 16 horas, uma senhora lá de Rondonópolis entrou ao vivo, no canal do YouTube, e ela falou assim, pastor, a minha igreja está de portas fechadas, e ela é muito pequena, nós não temos canal, não temos nada disso, e eu estou me alimentando das lives, eu estou me alimentando do material, da videira, e eu quero participar também. Olha aí que maravilha. Então, Mas eu penso que até essa igreja o pastor deve ter dado um jeito já. Porque sempre tem um irmãozinho, alguém que vai lá, faz para ele, e a coisa está acontecendo. Né? Isso é uma grande bênção. Né? O Senhor em tudo, Ele é vencedor e é glorificado na vida da igreja. E agora, pastor, eu creio que nós estamos tendo um evangelismo. O senhor já foi lá no Hagai, já fez curso de evangelismo, e nós estamos tendo um evangelismo aqui que nós não tínhamos há uma década atrás, né? Esse evangelismo, vamos dizer assim, virtual, online. Sim. Eu estou percebendo membros da minha própria família que nunca foram me ouvir presencialmente. Mas como aqui, ó, no Instagram, passa centenas de pessoas, eles estão ouvindo aqui escondidinho, jeito mineiro de ouvir. Aleluia. E vão se converter. Eu tenho um testemunho de uma cidade do interior aqui de Minas Gerais chamada Capelinha, a mais nova videira. E o pessoal de lá está ouvindo o senhor nas lives. E a senhora, uma senhora já congregava numa igreja, começou a ouvir e tal, e falar assim, eu agora quero comer dessa comida aqui, eu quero comer do evangelho da graça de Deus, e colocou o marido para ouvir. Pois o senhor não acredita que o marido se converteu pela live. Aleluia. E agora se batizou. E ele fala o seguinte, sabe o que ele fala? Lá no interior, bem no interior aqui de Minas. As lives desse jejum. Desse jejum. Jejum de 21 dias. E aí ele fala manda assim, escrever para mim os testemunhos rapidinho para eu ler amanhã. Vou pedir. Vou mandar aí no celular do senhor. E ele fala o seguinte, quando pergunta para ele, de que igreja que você é? Ele fala assim, eu sou da videira.
Aí o povo lá da cidade do interior fala assim, mas não, mas aqui não tem essa igreja não, videira. Não, meu amigo, minha igreja é moderna, ela está na internet. Oh, Jesus da glória. Ele fala assim, mas o seu pastor, quem é? É o pastor Aloísio. Aloísio? Cidade é pequenininha, né? Não conheço esse pastor. Não, ele é lá de Goiânia. Mas já ele está chegando aqui e nós vamos ter uma igreja videira aqui. Oh, Jesus da glória. Olha aí. Olha como é que Deus faz as coisas, hein? É muita Pastor, graça de Deus. nós não temos ideia, e eu concordo com o senhor, eu também não tinha muito hábito com essas ferramentas, mas eu creio que a bênção começa por nós mesmos, ou seja, o Senhor abençoa o pastor para abençoar o seu rebanho. E uma das coisas que nesse jejum, nós estamos, eu pessoalmente, os irmãos estão acompanhando o senhor aí, fazendo a leitura, e também pelas lives, 19 horas, a quantidade de gente que está ceando, Ah, que não ceiava, é ah. muito maior do que o que estava ceando ali, porque ele se sente mais à vontade. Eu já recebi testemunho assim, ele sentiu uma liberdade de ceiar em casa com a esposa. Então, muito tempo, por exemplo, irmãos que ficavam debaixo da condenação da lei, que não estavam ceando, quando a esposa, como o senhor falou, ou o marido, começou a acompanhar as lives, e no final sempre tem a ministração da ceia, no Uhum. começo ele não ceava, não. Porque não, vou cear, como é que eu vou cear na minha casa? Cadê o pastor? Não tem aqui um pastor? Mas à medida que o jejum foi avançando, as lives foram acontecendo, ele foi obtendo revelação. Já no final, a irmã disse: já está ceando, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Olha que maravilha, né? É Tem muito muito bom. problema maior. Realmente a religião, é o legalismo. Você sabe, eu tenho visto isso, né? As pessoas, elas são privadas de receber de Deus. Então você vê, não existe nenhuma orientação bíblica de que precisa de ter um pastor ordenado presente para os irmãos partirem o pão. Não existe isso na Bíblia, em lugar nenhum, nem a menor insinuação disso. Mas as pessoas vivem isso, esse clericalismo, isso as impede de receber de Deus. Não é? Essa postura de condenação, meu Deus, como você ouve condenação durante esse tempo. Nós fomos uma voz totalmente sonante, porque assim quase a unanimidade tratou tudo isso como sendo um juízo de Deus, e o culpado é a igreja. É a igreja que está no pecado, é a igreja que precisa de mudar, a igreja que é responsável. Mas o irmãozinho vai lá no culto precisando de uma palavra de fé, o pastor fala que ele é culpado pela pandemia. Entendeu? Então, assim, há muita lei, há muito desejo de merecer bênção de Deus, pouca compreensão da graça. E a minha oração é que nesse tempo mais pessoas venham a ouvir, não só de mim, de todos nós. O Senhor nos deu uma Amém. palavra como videira, e também nossos líderes. Nós precisamos que cada líder de célula, cada discipulador, cada irmão tenha ousadia para compartilhar. E se ele não consegue falar, então ele dá aí um direct, ele encaminha um link, ele põe a pessoa para ouvir, para receber. Mas é preciso tirar das pessoas esse jugo. Quer dizer, ela já está ali debaixo de um ataque iminente, de contaminação, de uma doença, e ao invés de ter uma palavra de fé e de ânimo, ela tem mais culpa, mais acusação. Então nós Uhum. precisamos de ser essa voz cheia da graça de Deus nesses dias. É preciso que os Amém. irmãos todos tenham esse coração. Amém. Pastor, eu vejo que os nossos líderes, nesse tempo onde veio esse vírus e nos sentimos, né, inicialmente acuados, eu tenho meditado numa palavra que os discípulos, na verdade o Senhor lá em Lucas 17, estava falando para os discípulos sobre os escândalos, os tropeços, e no Hum, versículo 5, os discípulos falam: Senhor, aumenta-nos a fé. hum. Então, como que nós, pastor, podemos aumentar a fé nesses dias? O que pode aumentar a nossa fé conforme esse pedido dos discípulos? A única coisa que contra a qual o diabo não tem defesa é a palavra da graça. Porque ele pode chegar na casa dele e falar:
nenhuma doença vai me atingir. E o diabo fala para ele, com base em que você diz isso? Ele vai dizer, porque eu sou fiel, porque eu cumpro os mandamentos, porque eu sou um crente exemplar. Pois o diabo vai mostrar para ele todos os pecados dele. E a fé dele vai desmoronar na mesma hora. Porque a fé dele não estava baseada no alicerce concreto. Estava baseada em quê? No merecimento, na justiça própria da lei. Mas quando você coloca a graça, o diabo não tem defesa. Porque quando você diz, olha, eu creio que eu sou guardado, o diabo diz, com base em que você diz isso? Você fala, com base só no sangue do Cordeiro. Eu não mereço, não é pela minha obra, é pela obra dele. Não é porque eu sou bom, porque ele é bom. Não é porque eu sou fiel, ele é fiel. Quer dizer, quando você joga na graça, o diabo não tem o que falar. Ele não entende, é enlouquecedor. Então, qual que é a maneira de você crescer em fé? É você ouvindo mais da palavra da graça. Porque se você ouve a palavra da condenação, você não ganha fé. Pelo contrário, você não tem fé. Você tem certeza, aliás, que a praga vai te pegar, porque você é o pior dos crentes. Você sabe das suas falhas. Agora, se Deus ele pode abençoar você e ele pode estar com você até quando você passar pelo vale da sombra da morte, então você tem fé. Entende? Porque você fala, de fato, eu de mim mesmo não tenho merecimento. A minha justiça não é a minha própria obediência, só pode ser o dom da justiça que eu recebi. Então, quanto mais nós ensinamos para as pessoas isso, o centro da mensagem do Evangelho da Graça é a justificação pela fé. Você não é justificado pelas suas obras, pelo seu merecimento. Você é justificado pelo dom. Você recebeu o dom da justiça. Assim como você recebe dom de línguas, dom de profecia, você recebeu o dom da justiça. E é com base nesse dom que Deus trata com você. Então você vai receber tudo por causa disso, porque você já ganhou o dom. Amém? Então isso é muito, muito importante. E, inclusive, na segunda-feira eu quero ministrar algo sobre isso. Nós teremos uma reunião para líderes, né, de toda a videira e vinha, Brasil e fora do Brasil. Vai ser segunda-feira às 20 horas, no horário de Brasília. Okay? Temos muitos fusos horários aí, mas no horário de Brasília nós queremos todos conectados. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a nossa liderança nesses dias. Olha, tá aí, pastor, uma coisa incrível por conta dessa pandemia, né? Nós, então, podemos nos reunir com o senhor aí. Já falei aqui para toda a liderança e falo aqui para os irmãos. Segunda-feira, 20 horas, no canal do senhor, né? Eu acho que sim. Você sabe esses detalhes, eu nem sei. Mas eu acho que é. Então, vamos estar conectados aí com o pastor Aloísio para podermos receber. Vai ser no YouTube e no Instagram também. No YouTube e no Instagram, segunda-feira, 20 horas, pelo horário de Brasília, reunião global de líderes da videira e da vinha. Aleluia. Pastor, é isso aí. Muito obrigado por nos dedicar esse tempo aqui. Nos sentimos encorajados, nos sentimos pastoreados. Aleluia. Que aqui em Minas Gerais passamos bem e as igrejas todas passam bem e a obra está avançando. Aleluia. Amém. Que o Senhor possa abençoar você, seu ministério. Né? Você é um homem de Deus, perseverante, leal. E o Senhor vai te frutificar abundantemente. Eu quero também liberar a bênção sobre todos os queridos irmãos da videira, das igrejas associadas de Minas Gerais. Nós somos uma igreja prevalecente. Você é um vencedor. O Senhor é contigo. E depois desse tempo de quarentena, vamos experimentar crescimento e multiplicação para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Deus possa abençoar todos vocês. Fiquem na paz. Amém. Muito obrigado, pastor. Fica na paz.